A idade considerada a melhor idade é uma fase no qual necessita-se de cuidados especiais com a saúde e qualidade de vida para que seja possível aproveitar melhor os benefícios que o amadurecimento proporciona. Sabe-se que com esse amadurecimento a vida se torna mais plena e aprende-se a valorizar o que ela tem de mais simples e belo. E aí paramos para pensar: por que demorei tanto em descobrir que aquilo que mais me satisfaz não está naquilo que mais dê importância a vida inteira? Assim, para que seja possível desfrutar de todos os benefícios desse amadurecimento, profissionais da saúde atuam melhorando a qualidade de vida dessas pessoas tão importantes para a construção do nosso ser. Pensando na importância de cuidados ao longo de toda essa experiência de vida, a clínica Quartz Life Especialidades Médicas conta com o apoio da medicina associada à nutrição, atuando para que se torne possível a realização de muitos sonhos que sem dúvida serão melhor aproveitados. Afinal, nunca é tarde para começar a conquistar aquilo que se deseja. Quartz Life Especialidades Médicas, promovendo um novo conceito em saúde. Mais um evento pedagógico foi realizado no Colégio Santa Bárbara em comemoração ao Dia Nacional do Livro. E que vocês façam com que essa feira fique para sempre registrada na memória de vocês, porque é dia de vocês brilharem. Então, de coração, acho que de mim e todos os professores, um muito obrigado e brilhem.
Palmas para vocês. Vamos lá. A Feira do Livro mostrou de forma significativa, através da vivência prática de cada história lida pelos alunos, como é possível criar. A criatividade é uma habilidade de extrema importância para o desenvolvimento dos alunos. Preocupados com a formação dos alunos, o Colégio Santa Bárbara vem se antecipando em sua proposta pedagógica para a educação do século XXI. Habilidades e competência bem trabalhadas na proposta pedagógica garantem uma boa formação para o futuro dos alunos. Homenagem especial ao nosso Monteiro Lobato. Ainda acabo fazendo livros onde as nossas crianças possam morar. Muito bem, já estamos no ar com o nosso programa desta semana aqui pela TV Bragança na web, e lembrando que você pode também nos acompanhar no canal 3 digital da NET pela TV Mantiqueira. E hoje o nosso assunto aqui no nosso programa é sobre a ONG Reparação. Mas o que é a ONG Reparação? Quais são as pessoas que elas ajudam, né? E como é que é feito essa ajuda? Mas vamos ver um vídeo para você ter uma ideia do trabalho que a ONG faz, e já já a gente volta comentando sobre isso. Faço engenharia civil. Eu sou analista. Trabalho no financeiro. Inspetora de qualidade. Eu sou arquiteto. Balconista de farmácia, aposentado. Eu sou auxiliar de escritório. Eu sou advogada. Sou estudante. Minha profissão é ferramenteiro. Sou estudante de engenharia civil. Administrador de marketing. Sou arquiteta. Eu sou estudante de direito. Sou engenheiro eletrônico aposentado. Muito bem, e aqui ao meu lado, nossos convidados, né, que fazem parte da ONG, o André Prata, presidente. Tudo bem, André? Tudo bem. Que bom. A Janete Ridel, tudo bem, Janete? Bom. Que bom, legal. E o Danilo Amorim, tudo bem? Tudo jóia, Que você? bom. Danilo Amorim, que é o vice-presidente da ONG, né? Isso. O André é o presidente e a Janete é a diretora de interiores. Isso, que legal. Bom, vamos saber então já do presidente. Presidente, o que é a ONG Reparação? Bom, a ONG é um grupo de pessoas comuns que se unem, cada um em sua especialidade, e atendem famílias que estão em condições assim muito precárias de habitação. Então a gente faz uma seleção dessas famílias e atende de acordo com um cronograma que a gente tem na ONG. Certo. Qual é o principal objetivo da ONG, Janete? É reparar lares, né? Dar um pouquinho de dignidade para as pessoas que vivem em extrema pobreza. Certo. E no caso,
Vocês atendem somente aqui em Bragança ou na região também? Como é que é? Bom, a gente atende exclusivamente Bragança Paulista, tá? E a ONG ela tem uma capacidade de fazer de 2 a 3 reparações por ano, tá? Mas só Bragança Paulista. Só em Bragança? Isso. Certo. Mas como é feita a escolha das famílias atendidas pela ONG? Bom, a gente recebe indicações da prefeitura, a gente recebe também inscrições voluntárias, uma família pode indicar outra família ou pode se cadastrar na ONG. Daí a gente tem uma equipe que faz as visitas. Ela vai visitar para averiguar realmente a questão social e também a questão estrutural da casa, para ver se encaixa na proposta da ONG. Certo. E a situação que vocês chegaram ali, parece que a pessoa ainda não precisava mesmo de ajuda? Teve várias vezes ocorreu isso. Daí a gente já descarta, porque tem que se encaixar. A principal coisa que a família tem que ter ela não consegue sair da condição de vulnerabilidade que ela está por meios próprios. Então a gente tem que constatar isso para a gente poder fazer ação e ajudar essa família. Legal. Vamos à segunda parte do vídeo? Já a gente volta. Essa é a minha 8ª reparação. Quando eu entrei aqui, eu só sabia carregar lata. E hoje a gente já sabe umas coisinhas, sabe bater massa. O mínimo a gente sabe. Sabe mandar carregar lata. E eu apresentei isso em casa no fim de semana e motivei meus pais e minha irmã a virem juntos. E aqui estamos na nossa 3ª reparação. Eu, minha esposa e minhas 2 filhas. Sou contabilista, professor de contabilidade e intrometido na obra. Sou peão da obra. Olha, eu não sabia que era tão difícil assim, mas está sendo muito bom porque eu estou aprendendo bastante coisa que... Assim, a gente tem o conhecimento na faculdade, na prática, é totalmente diferente. Sentir essa energia, acho que poucas vezes na minha vida eu senti. Então, é fantástico. Eu acho que a melhor parte vai ser amanhã na hora de entregar a obra pro pessoal. A gente se doa, é de coração que faz as coisas acontecerem. Nós temos uma equipe de interiores, onde a gente trabalha com o projeto de interiores e com a execução de móveis, com a restauração de móveis e às vezes com a montagem de móveis novos. Raramente a gente compra móveis novos, porque também nós temos uma pegada de sustentabilidade dentro do projeto e a gente procura usar ou móveis usados que a gente restaura ou móveis que a gente trabalha a partir de pallets recicláveis. Eu vi eles fazendo aqui, vídeo dá. Vídeo dá aqui. Você veio falar, nossa, um pouquinho que eu faço já consegue ajudar bastante, né? Isso aí é bem legal. Chega no final do dia, bate um pouquinho de cansaço, mas é muito gratificante. Que legal. E a gente vê pelo vídeo que as pessoas que estão trabalhando, ajudando, trabalham com uma alegria, né? Com uma satisfação de estar ajudando ao próximo, não é isso, Janete? Isso mesmo. Porque é muito gratificante você poder ajudar, né? Quando você está ajudando, de certa forma, isso vem para você também. Porque não tem satisfação maior do que você ver a alegria da pessoa quando está recebendo a casa. Você está fazendo um pouquinho
para as pessoas, assim como a voluntária falou, ainda que seja pouco, mas dentro do universo da pessoa é muito para ela. Então isso é muito bom. Nossa, com certeza, né, Danilo? É uma alegria, né? A primeira reparação que eu participei, eu nem conheci o grupo, na verdade, eu fui como convidado no dia, participei da obra, foram 3 dias de obra debaixo de chuva, assim, sabe? E foi, você lembra, né? E foi muito bacana, assim, porque eu não conhecia ninguém, literalmente, porque eu sou de Atibaia, né? Então eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém. Mas aqueles 3 dias, o que a gente passou junto, assim, os voluntários, sabe? É fantástico, assim, sabe? É muito mais do que fazer casa. Foi uma experiência muito gratificante para mim como pessoa, assim, sabe? Foi muito bacana. Independente da casa, a casa ficou super legal, a família ficou super feliz, a hora da entrega é super emocionante, assim, você vê as crianças recebendo a casa, assim, é a coisa mais legal do mundo. Mas a interação dos 3 dias do voluntário e todo mundo se ajudando é impressionante. Você vai levantar uma lata, tá pesado, a hora que você pensar já tem 2 te ajudando, sem pedir. Isso é verdade. É uma coisa assim muito diferente. Para mim foi muito legal. E na hora aparecem voluntários assim, que não fazem parte do grupo e começam a ajudar também? Sempre aparecem. Sempre aparecem. Às vezes tem pedreiros ou servente de pedreiro que mora ali nas imediações, já vem, já quer ajudar, já ganha uma camiseta. Que mão de obra especializada a ONG sempre precisa. A gente nunca recusa. Toda ajuda é bem-vinda, né? Sim, principalmente os especialistas, né? Olha, é verdade, que sabem, tem a noção do serviço, como é que levanta uma parede, né? E esses especialistas eles acabam orientando os voluntários que não são especialistas. Então, é muito importante ter essas pessoas junto. Mesmo que seja de última hora ali passando, e se ele se oferece, a gente pega. É bem-vindo. Mas, para que vocês façam essa obra, vocês precisam de ajuda. E vocês conseguem ajuda com material para a realização dessas obras? De várias formas. Nós temos assim, empresas locais que acabam cooperando com compra de cotas na camiseta, né? Porque a gente vende cada cotinha na camiseta. Olha, que legal. E essas cotas ajudam e muito para arrecadação de verba. Temos também empresas que cooperam com um valor anual. Tem os colaboradores que já são meio fixos. Tem também doadores que, através do site, quem quiser cooperar possa entrar no site, lá seja um doador. E as empresas de Bragança, as menores também, que às vezes doam um saco de cimento, ou pessoas físicas que, eu tenho uma cama aqui que eu não vou mais usar, ele doa. A gente só tem uma dificuldade, que é ir buscar essas coisas. E estocar, né? Estocar. Mas mais perto da ação em si, a gente está mais aberto a receber essas doações para a gente aplicar na próxima casa atendida. Mas é praticamente a sociedade inteira que tem meios de ajudar. Não é assim, uma empresa só. Dividido, cada um contribui um pouco. Nós tem empresa que dá pra gente a televisão, a geladeira, o fogão. E às vezes o vizinho do lado também ali ajuda também, material também. Os vizinhos, olha, é impressionante como eles acabam cooperando, né, André? Sim. O brasileiro, quando é chamado a ajudar, é impressionante como eles se mexem para ajudar. O brasileiro é solidário, né? Muito solidário. Sim. E também não são só materiais, né? Porque a gente não pode esquecer que naqueles 2 dias de obra tem 100 voluntários lá, né? Entre a gente também. Então tem que alimentar os 100, né? Então tem doação de comida, uma série de coisas. Assim, é muito fácil de ajudar para quem quiser, né? E material de construção, toda a reparação a gente faz projeto, faz lista de material, então fica bem tranquilo. Olha, e quanto tempo, assim, quantos dias vocês levam para restaurar ou reformar uma casa? Bom, normalmente a reparação, ela exige uma pré-reparação. O que é a pré-reparação? A reparação contrata pedreiros profissionais para irem na casa e fazerem as obras mais estruturais. Entendi. Essa pré-reparação pode levar 1, 2, 3 semanas, depende da complexidade da obra.
Depois que é terminada essa pré-reparação, daí a gente entra com a reparação em si, que são os voluntários, toda a mão de obra voluntária que vai fazer o finalmente da obra, ali, os acabamentos, alguma coisa estrutural ou não, né? Danilo, que é engenheiro, pode explicar melhor. Na verdade, assim, é uma dificuldade grande você ter tanta gente trabalhando num lugar pequeno, assim, né? Então, a pré-reparação é fundamental para sobrar uma quantidade de serviço que a gente consiga fazer em 2 dias, porque não tem outro dia para fazer, né? Precisa entregar a casa no domingo, a hora que for. E também, porque tem algum serviço que se a gente fizer nesse final de semana, ninguém mais trabalha, né? Se eu concreto um piso, por exemplo, ninguém anda mais em cima. Então, a pré-reparação precisa ter. Mas uma ação, por exemplo, da ONG, entre escolher a família e entregar a casa pronta, a gente está falando de mais ou menos uns 3 meses de trabalho, né? Não só os 2 dias do voluntário, né? Essa parte de preparação, de projeto, de lista de material, de correr atrás de doação, fazer os projetos de interiores, móveis, isso toma bastante tempo, né? Para tudo funcionar em 2 dias, a gente trabalha mais ou menos 90. 90. Né? Já trabalho, né? Bom, vamos ver então a terceira parte do vídeo e voltamos já em seguida. Já teve 2 outras ocasiões que eu não pude participar porque já estava cheia, né, a grade. Aí essa ele me convidou, deu certo de vir. E vim sob risco de morrer, né? Porque eu vou me casar daqui 13 dias e ontem, que foi o primeiro dia da obra, era o aniversário da minha noiva. Então eu deixei de estar com a minha noiva há 13 dias de casar para preparar todo o casamento para estar aqui com o pessoal. Eu ainda vou casar e estou entregando a obra a tempo. Tá todo mundo junto por uma causa só. Como eu não consigo abraçar o mundo, tento fazer o máximo do mínimo, que é ajudar uma família. Eu acho que é saber que a casa que a gente está proporcionando para a família vai realmente fazer uma diferença na vida deles. Mesmo que seja pouquinho em relação ao que o mundo precisa, é muito para eles, né? Vai fazer toda a diferença na vida deles. Em dezembro nós estivemos nessa casa e essa casa tinha chovido dentro e estava toda molhada e o chão era de terra. E hoje a gente consegue oferecer para a Tereza, para a Maria e para o André uma casa digna de se morar, linda. E assim, cada um de vocês tem muito amor de vocês aqui dentro. Não só de vocês, mas das pessoas que colaboraram, que estão lá fora.
Legal. Agora, me diga uma coisa, como é que é a estrutura da ONG? Cada pessoa tem sua função ali, né? Como é que funciona lá? Pode falar. Nós temos algumas áreas, né? Nós temos a área de obras, né? Que já fala por si só, o Danilo é um engenheiro civil. Tem a área de interiores. Que é a sua área, né? Que é a minha área, que faz toda a parte do projeto de interiores, faz também a parte de paisagismo. Tem a área de alimentação, tem a área de patrimônio, área de pertences e tem a área de comunicação, né, André? E tem mais uma área. Apoio à família. Apoio à família. Essa área é uma área muito importante. Não parece, porque a pessoa fica o tempo todo com a família, dando aquela assistência. E surgem também pessoas que querem ajudar a cuidar das pessoas, tipo cabeleireiro. Tem mais essa parte isso, também? Olha, a gente acaba conseguindo arrumar, né, um tempo para que essas pessoas sejam cuidadas. Porque a reparação, eu creio que não é só na casa, acaba sendo também na geral, vida da né? pessoa, acaba sendo no geral. Até pra gente que trabalha também. Como diz, né? Uma coisa boa, né? Renova, né? Mas enquanto vocês estão fazendo a obra, a família tá ali ou eles são deslocados para algum outro lugar? Como é que é? Então, geralmente a reparação pede para que a família se aloje em casa de parentes ou vizinhos, que quase sempre existe essa possibilidade, né, de eles se encaixarem enquanto está ocorrendo a pré-reparação. Na última reparação, a gente alugou uma casa próxima e a família foi para essa casa e a gente conseguiu fazer a pré-reparação com eles fora da casa, né? Então a gente tem que ter também esse cuidado, porque é uma responsabilidade muito grande a gente desalojar uma família para reformar a casa deles, né? Entendi. Agora, Danilo, me diz uma coisa, como é que foi a criação da ONG Reparação? Bom, na verdade, quando eu cheguei na ONG, a ONG já existia há alguns anos, né? Mas tudo isso foi idealizado pelo Léo Finamora, arquiteto, né? Ele mais novo que eu. Aí ele, até onde eu sei, um dia ele sonhou com esse projeto e levantou de madrugada e começou a digitar no computador. A história que eu vi é exatamente essa, você também? É isso, né? Ele acordou de madrugada e começou a digitar, fazer um escopo lá. E aí foi trabalhando, juntou alguns amigos, parentes dele. O tio dele é engenheiro, trabalha com a gente até hoje. E foi feita a primeira reparação assim. 20 dias depois. 20 dias depois? Essa eu não sabia. 20 dias depois. E hoje a ONG conta com quantos participantes fixos, né? A ONG tem um grupo de organização que está em torno de 30 pessoas. E nas ações a gente convoca os voluntários para as ações de acordo com a necessidade da obra. Mas esse grupo de organização são 30 pessoas em média. Esse grupo ele não é fechado, tá? Às vezes um outro acaba saindo e voltando, mas toda ação, final de toda reparação, os voluntários são convidados para ir lá na sede, conhecer, acompanhar, participar das reuniões, quem quiser vir ajudar a fazer as outras ações, né? Isso é aberto para todo mundo. Então esses 30, às vezes sai algum, entra algum novo, vai reciclando isso. Tá? Pelo que a gente viu no vídeo também, a ONG é formada por várias pessoas, vários setores, né? Temos engenheiros, eu vi ali engenheiro eletrônico, advogado também, né? Olha, que legal, que bom a participação de todos os setores da sociedade, né? Agora, as pessoas que querem ajudar a ONG, contribuir, como que é feito, como que elas podem fazer? Bom, eu acho que a pessoa deve acompanhar a atividade da ONG pelo Facebook, porque ali é um canal de comunicação bem fácil, que ela vai ter as informações para ver como que ela pode ajudar. Mais próximo das reparações, a gente solta listas das necessidades para atender a família que vai ser atendida, né? E se puder fazer doações em materiais de construção ou móveis ou até em dinheiro, tem as informações no site, né, dos dados bancários da ONG,
Mas o ideal é acompanhar mesmo pelo Facebook para saber como que pode ajudar com doações. Agora, pode ajudar também sendo voluntário. Da mesma forma, se acompanha no Facebook quando que vai ser a próxima ação. Daí a gente abre as inscrições no site, um período de inscrição curto, porque geralmente a gente recebe bastante voluntários e a pessoa se cadastra ali, seleciona a área que ela quer atuar e entra na reparação. Legal. Só uma coisa, só em relação à doação de materiais imóveis, é feita uma análise, tá? Lá pela ONG, para ver se a gente consegue receber esse material. Porque a gente tem um limitador de espaço físico lá, né? Para guardar isso tudo. Então, doações de materiais de mão de obra, a gente vai dar uma olhada, vai ver se a gente consegue absorver isso ou não, ou se de repente a gente consegue repassar para outra pessoa, tá? A gente não consegue guardar tanta coisa lá na ONG. Tem um lugar para estocar, assim. Pequeno. Entendi. E às vezes também a gente recebe materiais assim que precisa de reparo e os nossos grupos de voluntário às vezes tem assim uma oficina de marcenaria, oficina de tapeçaria. Então a gente tem trabalhado de uma forma sustentável. Então, quando a gente recebe os materiais, a gente vê a condição dele também, né? Se a gente pode estar fazendo assim uma reparação nele também. Verdade. Gente, nosso tempo está estourado. Foi muito bom o nosso bate-papo. Quero agradecer a você, Janete, pela presença, ao Danilo. Muito obrigado. E ao presidente André Prata. Muito obrigado pela participação aqui. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Obrigado a gente. Gente, um abraço e até a semana que vem. Vamos falar de um assunto um pouquinho mais, como eu diria, espinhoso, né? Eu costumo dizer que existe aquele assunto que você fala assim olha, vamos dar soluções positivas, né? Cirurgias refrativas, cirurgia do grau, tirar meu óculos, operar a catarata, melhorar a sua visão. Mas hoje eu quero falar com vocês um assunto um pouquinho que eu chamo de espinhoso mesmo, porque é a chamada AMD, ou degeneração macular relacionada à idade. Tivemos oportunidades inúmeras aqui de conversar sobre isso, mas esse assunto ele está numa evolução gigantesca, porque a cada dia, a cada semana, a cada mês, as coisas se descobrem muito mais relacionadas e interligadas entre a nossa visão e a nossa cognição. Obviamente isso não é tão novidade para muitas pessoas, que já sabem disso, mas a cada dia mais se comprova que pessoas que têm baixa de visão estão diretamente relacionadas a alterações cognitivas, aprendizado, memória, depressão, ansiedade. Bom, voltando um pouquinho, eu vou tentar demonstrar para vocês, nesse modelo um pouquinho mais didático, o que seria a chamada degeneração macular relacionada à idade, né? O que acontece com isso? Bom, como o nome já diz, a degeneração relacionada à idade macular é uma degeneração que acontece na região da retina, na região da mácula e justamente relacionada à idade. Então, tentando demonstrar aqui no modelo experimental, só para os senhores entenderem como funciona, a nossa visão ela é captada
principalmente nessa região aqui, que eu chamo de cereja, né? Na realidade é a nossa mácula. Então eu vou trazer aqui para um zoom e tentar demonstrar para vocês como que funciona a nossa mácula. Mácula é essa região aqui, exatamente essa aqui. Mácula onde nós temos a nossa visão central. Essa visão central é responsável pela visão de detalhes. Quando você olha para uma pessoa e reconhece o rosto dela, se você está neurologicamente bem, você vai ter uma mácula saudável, você vai ter a informação. Olha, eu estou olhando para o Dr. Fábio. Muito bem. Aqui, essa região, então, é uma região muito importante. Se os senhores olham aqui nessa imagem, vão ver que tem uma bolinha amarela, vamos chamar assim, cheia de vasos. Na realidade, aqui é o nervo óptico, que é responsável por captar todas essas imagens e, como se fosse um cabo, tá, ele vai levar toda a informação que ele captou aqui na mácula para o nosso cérebro. Então isso é muito importante entender essa ligação, mas o que nós vamos falar hoje é sobre a nossa mácula. Muito bem. Com o passar da idade e por diferentes fatores, que na realidade antigamente só se falava assim, degeneração macular relacionada à idade é por causa da idade, ponto final. Hoje nós sabemos que existem outros fatores que aceleram o aparecimento da DMRI. E o que acontece? Esses fatores estão ligados diretamente a coisas tipo genética, que são os que a gente chama de fatores não modificáveis, e os fatores modificáveis, que é o nosso estilo de vida. Muito bem, eu estou aqui conversando com vocês e estou recebendo um feixe de luz enorme aqui na minha frente, de LED, onde o produtor resolveu passar tudo para LED, né, a chamada luz azul de alta energia aqui, e eu estou sendo bombardeado por essa luz. O que nós sabemos hoje, que como na luz do sol sempre existiu essa luz, e depois no próximo oportunidade nós vamos falar o que é a luz azul de alta energia, ela me bombardeia além da luz UVA, UVB, e na realidade esses efeitos, além da idade e meu estilo de vida, vão acabar comprometendo as células da mácula com processos oxidativos. Muito bem, o que acontece então? Eu tenho hábitos de vida não saudáveis. Eu bebo, eu fumo, não pratico esporte, me alimento mal. Eu contribuo para que eu acelere essa velocidade de envelhecimento. Isso já está comprovado, não é teoria, né, para dizer assim, é porque vida saudável agora é moda e todo mundo tem que ficar bonitinho, corpinho sarado. Não é nada disso. O que nós temos que cuidar da nossa alimentação e de outros fatores. Mas só para os senhores entenderem, então, o que acontece quando eu saio de uma mácula saudável e começo a ter alterações. Os senhores já podem ver que vai mudando o padrão da imagem e eu começo a apresentar manchas amareladas. Na realidade, essas manchas amareladas são as chamadas drusas. As drusas são lesões, são alterações, eu não vou entrar em detalhes aqui de células oxidativas e tal, mas são alterações causadas pela degeneração. Quando nós começamos a apresentar um quadro de drusas, nós ainda temos uma visão, ok, os senhores vejam aqui que nós não temos alterações aqui no nosso painel de imagem. Então eu tenho drusas e tenho uma visão boa. Opa, então tá bom, doutor, tá ótimo, tenho drusa, tá ótimo. Não é bem assim. Isso daqui, na realidade, é o sinal precoce de que você pode evoluir de uma forma muito ruim para uma degeneração da sua visão, que é a degeneração macular. Por que eu falei que é um assunto espinhoso? Porque aqui eu não tenho, uma vez que eu degenero a minha visão, uma vez que eu perco a qualidade da minha visão, eu não tenho como reverter isso. Então vejam bem, é diferente de uma catarata que eu vinha falando, é diferente de um grau de miopia, é diferente de outros problemas que eu consigo intervir cirurgicamente e resolver meu problema. Aqui não, a mácula, por ela ser um tecido diferenciado, ela pouco se regenera. Então tudo que eu perder, perdi, né? É óbvio. Tudo que eu vou perdendo de células, eu não consigo recuperar. E aí, o que acontece? Conforme eu continuo descuidado, não faço minhas consultas de rotina, não me cuido, tá tudo bem, estou enxergando, tá ótimo, renovo minha CNH, dirijo, levo minha vida normal, e esse processo vai evoluir e os senhores vão ver agora aparecendo já manchas, lesões mais evidentes na mácula, tá? E aí a coisa começa a se complicar. Então, podem observar aqui o que começou a acontecer com a nossa imagem. Então, imaginem os senhores lendo alguma coisa e começa a distorcer a imagem, ou o senhor olhar para o rosto de uma pessoa e começar a ver uma mancha cinza aqui e começar a distorcer as suas imagens. Bom, aqui nós já estamos num quadro bastante grave, muito complicado, porque quando o paciente chega para a gente aqui nesse estágio, já a queixa dele é de má qualidade de visão, não consigo ler, não consigo focar, e isso aqui eu já não consigo reverter.
Aqui é um problema sério. Bom, doutor, mas se ficar assim ainda tá bom, né, tal. Não, não vai ficar assim. Uma vez que começou a evoluir essa degeneração, a tendência dela é ir para um quadro cada vez mais nefasto de perda da visão e principalmente da nossa visão central. Ou seja, tudo que eu vou olhar, tudo que eu vou ver sempre uma mancha cinza na minha frente e com o tempo, na realidade, muito além desse quadro esquemático, desse modelo experimental, eu vou experimentar uma queda de visão muito importante. Uma mácula degenerada, né? Uma mácula toda complicada. Muito bem, como podemos intervir e tratar isso? É um problema, porque existem os tratamentos preventivos que a maioria das pessoas não faz, principalmente quando ela é diagnosticada nessa fase aqui, tá? Eu vou voltar aqui a imagem, quando nós voltamos para essa fase aqui, tá? Que eu ainda posso chamar de saudável, tá? Eu vou bem devagar com o cursor, porque ele é muito sutil, mas só para entender, ainda eu estou chamando de saudável praticamente, mas eu já tenho as lesões precoces. Quem detecta isso é só o seu médico oftalmologista. Por isso é importante a sua visita periódica ao seu médico oftalmologista para que ele faça o seu exame de fundo de olho de rotina, que todos nós fazemos de rotina isso nos pacientes. E quando detectamos pequenas drusas, claro que aqui é um modelo esquemático, mas normalmente o paciente começa com drusas assim fininhas, muito pequenas, talvez eu não consiga demonstrar isso para vocês na imagem, mas nesses pontos aqui é o momento de fazer prevenção. É o momento de você intervir. O seu médico oftalmologista começa a trabalhar na prevenção aqui, antes que eu comece a ter alterações degenerativas. Então, temos que entender que essa prevenção é muito importante. Como trabalhamos a prevenção hoje? Nós temos aí os chamados suplementos, né, que vão realmente retardar a evolução, não são curativos, não são mágicos, tá? Nós temos a interferência da nossa dieta, que é a chamada dieta do Mediterrâneo, que ganhou grande fama aí para o pessoal, né, das Nutris, o pessoal que fala muito sobre isso, e é uma dieta que realmente ajuda muito a evolução. Nós temos que parar de fumar, né? Quem fuma, os tabagistas, mas é moda, eu gosto de falar mal do cigarro, tal. Não, não é por isso não, é porque o cigarro realmente acelera muito o processo degenerativo e nós temos que falar ainda da atividade física e do índice de massa corpórea. Isso é muito importante porque atividade física já está provado, tá? E quando você melhora o seu IMC, tá? Que é o índice de massa corpórea, você tem uma melhora da produção, diminui a produção de drusas, ou o que já está formado formou, você não tira, mas você evita que exista uma progressão. E isso é muito importante a gente entender. Então, senhores, quando você recebe um diagnóstico que suspeita de DMRI, comprovado por exames depois, passa pelo seu especialista e você tem a possibilidade de modificar esse quadro, antecipe-se e escute com atenção o que o seu médico vai te explicar, porque eu canso no meu dia a dia, na minha clínica diária, dispensar minutos ou às vezes muitos minutos para explicar isso para o paciente. Ele volta depois de 6 meses, depois de 1 ano e fala assim: nossa, era mesmo para fazer isso? Mas é verdade que acontece isso? Acontece. E depois que existe essa deterioração da visão, aí são lágrimas aí que correm porque você já não consegue ajudar o paciente. Existe uma outra forma de degeneração macular, que eu não vou demonstrar aqui, que é a chamada exudativa, uma degeneração muito mais aguda, é diferente, o tratamento é feito mais agressivo, com injeções e tal, mas não é o escopo da nossa conversa. O que eu queria falar para vocês e mostrar anatomicamente o que acontece com a nossa mácula nesse quadro chamado degeneração macular relacionada à idade, ou a sigla DMRI.
por falar em assuntos espinhosos, como tratamos outro dia sobre a DMRI, ou degeneração macular relacionada à idade, que é um assunto que nos preocupa muito, porque existe uma progressão do envelhecimento populacional. Nós temos e vamos viver num mundo de idosos, né? A nossa população envelhece de uma forma assustadoramente rápida. No Brasil, esse efeito, né, do tsunami grisalho, que a gente costuma definir, que os epidemiologistas costumam definir, vem vindo de uma forma extremamente acelerada, e nós, no Brasil, particularmente, não vamos ter muito tempo para nos prepararmos para esse tsunami grisalho, coisa que nos países do norte, né, Estados Unidos, Europa, eles tiveram um período maior nessa curva de envelhecimento. Mas o que eu queria tratar com vocês é a respeito de degeneração macular relacionada à idade e cognição. Degeneração macular relacionada à idade e depressão. Degeneração macular relacionada à idade e ansiedade. Muito bem, coisa que parecia antigamente um assunto totalmente desconexo, hoje nós sabemos que eles estão inteiramente imbricados, eles estão interligados. O que nós sabemos hoje, de dados mais estatísticos, tá? Que 1/3 da população que tem a degeneração macular relacionada à idade, tá? E eu vou colocar aqui já o quadro de perda de visão, ou com degeneração de visão, para vocês entenderem, esses pacientes vão experimentar quadros de depressão. Isso é um dado muito importante, porque se você entender que muitos pacientes são tratados por depressão como um quadro principal, mas na realidade esse quadro é secundário à visão. E muitas pessoas não têm essa informação. Então, muitas vezes, muita medicação, enfim, para que você saia da depressão. Depressão é uma doença extremamente grave, não é mimimi, como muitas pessoas imaginam, e quando se deparam com um paciente depressivo, acham que aquilo é frescura e não é. Né? Os colegas que são neurologistas, os psiquiatras, realmente sofrem com isso, porque quando eles dão um diagnóstico de depressão, normalmente, isso é bobagem, né? Depressão síndrome do pânico é bobagem e tal. Na realidade, é uma enfermidade muito complexa. Esses pacientes com degeneração macular relacionada à idade sofrem muito com isso, e o que nós sabemos cada vez mais, esses dados que nós vamos recebendo, essas informações, esses estudos, tá? Que chegam até os extremos de se discutir o quanto essas alterações oculares estão imbricadas até com Alzheimer. Ou seja, é uma coisa muito séria e é uma coisa que tem muito estudo. Existe um estudo já relativamente antigo, de 2008, né, da Universidade de Jefferson, nos Estados Unidos, onde eles realmente confirmaram e amarraram os dados que você tem uma queda de qualidade de cognição, você tem uma queda importante de qualidade de vida social por conta dos quadros degenerativos. E inclusive relacionado a uma síndrome chamada Charles-Bonnet, que diz o seguinte: pacientes que têm quadros de degeneração macular relacionada à idade de forma moderada a severa, eles vão experimentar quadros de ansiedade e, pior, de alucinações. Essa síndrome, descrita como síndrome de Charles-Bonnet, ela diz o seguinte: pacientes que têm esse quadro, eles podem ter alucinações visuais em torno de, pode variar isso, né, de períodos de minutos até horas. Então você imagina aquele paciente, entre aspas, idoso, porque a degeneração macular relacionada à idade nem sempre atinge idosos, né, que a gente fala velhinhos, né? Na realidade, ele atinge pessoas na faixa de 65 anos, tá? Que hoje pessoas de 65 anos são extremamente produtivas, dirigem, têm uma vida social e muito importante. Então você imagina essa pessoa com um quadro de DMRI tendo alucinações visuais, sozinha, morando sozinha, muitos idosos vivem sozinhos e tal. Então é muito importante a gente chamar atenção para esse assunto, porque, embora ele seja tratado, infelizmente, ainda com muita superficialidade, as pessoas não conseguem entender ou não conseguem se atentar à gravidade que isso pode estar, porque até então era para o oftalmologista isso, ficar quebrando a cabeça aqui. Melhorar a visão, vou melhorar a visão e acabou, trocar óculos, enfim. Mas nós sabemos que isso aqui imbrica em outras coisas e estão relacionadas a cada vez mais a alterações de cognição e visão. Então, sempre que a gente falar com um paciente com degeneração macular relacionada à idade, nós temos que estar atento a avaliar outras perspectivas, avaliar outros aspectos desse paciente. Quando eu me deparo com esses pacientes que chegam ao consultório desamparados, sem informação, achando que trocar o óculos vai resolver, enfim,
é muito complexo lidar com isso. E simplesmente olhar para ele e falar assim, olha, sinto muito, não tenho o que fazer, isso realmente, para mim, me traz muita angústia, porque eu gostaria de tentar melhorar. Então, hoje, o que nós fazemos? Quando eu me deparo com esses pacientes, a gente depende de uma equipe multidisciplinar. Tá? Psicoterapia, um neurologista aí no apoio, um psiquiatra no apoio, isso é muito importante, porque os dados cada vez mais confirmam que esses pacientes vão começar a ter perda do seu convívio social, vão começar a ter quadros neurológicos que dificilmente vão estar relacionados a isso. Muitas vezes o neurologista lá, ou o psiquiatra preocupado em resolver aquele problema com o paciente, ele não acaba tendo relacionamento com o oftalmologista, e eu também, como oftalmologista, por não ter muitas vezes a informação, eu acabo não me relacionando com essa equipe multidisciplinar, né? Então, um psicoterapeuta, um psicólogo de apoio, enfim, nós temos que estar atento a essas alterações, nós temos que estar atento ao diagnóstico precoce desse tipo de alteração, porque nós vamos viver isso de uma forma muito mais frequente, justamente devido ao nosso envelhecimento populacional. E o que vai acontecer? Nós vamos ter que lidar com esses pacientes de uma forma muito mais didática, nós temos que lidar com esses pacientes, não simplesmente falar assim, olha, toma um suplemento, toma uma injeção no olho e vai para casa e vamos ver o que acontece. Na realidade, você tem que dar um suporte holístico para esse paciente, você tem que tentar trazer ele para uma outra realidade, tentar dar um suporte de vida, qualidade de vida, sua independência dentro da sua casa, porque eles passam a ficar muito dependentes de familiares. Isso tem um custo social enorme, tá? Muitos pacientes às vezes são internados em clínicas até psiquiátricas, vamos dizer assim, ou são internados por serem tratados como loucos, né, ou até esquizofrênicos, porque estão tendo alucinações, e na realidade essas alucinações são causadas por alterações visuais. Veja que isso é uma coisa que, embora seja estudada já há muito tempo, as confirmações científicas disso são muito recentes, de 2016 para cá, tá? Quer dizer, do ano passado para cá, né? Que, encerrando agora 2017, mas na realidade isso aqui é um quadro, esse quadro nos preocupa muito daqui para frente. E nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre algumas coisas que estão realmente acelerando esses processos de envelhecimento ocular, embora a população esteja vivendo mais, nós temos que nos preocupar para que essa estrutura olho não envelheça de forma tão rápida e que ela não se degenere, porque quadros degenerativos normalmente eles são irreversíveis e infelizmente muito nefastos para você lidar com eles. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística.
da Suave na rave, mano. Aí eu tô aqui pra mandar um papo reto pra quem pilota, Joe. Não é só nós que faz a correria de moto pra trampar quitombo, irmão. Tá ligado que você que usa a moto pra ir e voltar do trampo ou pra fazer rolê no final de semana é os que mais acidenta, tá ligado? Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Na maioria na madruga, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Foca no trânsito, foca na direção, foca na vida. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Dirigir exige 100% da sua atenção. Não vacila. Se beber, não dirija. Não use celular ao volante. Respeite os limites de velocidade e use o cinto também no banco de trás. Foca no trânsito. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Foca no trânsito. A maior causa de acidentes na nossa cidade é a imprudência. Por ano, ela faz quase 20 mil vítimas e tira mais de 800 vidas. São mais de 2 mortes por dia. E você sabia que 93% dessas mortes são causadas por homens? Multas, radares e orientações diminuem o problema, mas a solução é você mudar de atitude. Seja prudente e dirija com mais respeito à vida. Imprudência zero. Prefeitura de São Paulo.